Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Líder, aqui no nosso estúdio no Radar. Hoje nós teremos um tema que será muito polêmico e que vai ajudar você que é empreendedor e é casal, trabalham juntos. Olha só quem estou trazendo aqui hoje. Ela é especialista, entre as especialidades que ela tem, em terapias de casais. É a Pamela Peterlevitz. Pamela, seja muito bem-vinda, se apresente, que essa é só uma das suas façanhas, né? Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de falar de um assunto tão importante. Vamos falar da sociedade dos casais, nos seus trabalhos, mas também vamos falar de outros tipos de sociedade que é muito importante. E eu sou, né, a Pamela Peterlevitz, psicóloga clínica, especialista em atendimento familiar e casais, suicidóloga. Faço palestras por aí sobre esses temas para ajudar a edificar a vida das pessoas, das famílias, trazer conscientização e prevenção de saúde mental. E casada e mãe de 5. A minha sociedade é grande lá. Ela tem muitas características. A Pamela trabalha de uma forma diferenciada e faltou a gente falar aqui que é ser cristã também, Sim. né? Porque ela tem essa pegada do falar sobre casais, falar de terapias, falar sobre o consultório clínico dela, mas nessa pegada cristã, né, Pamela? Isso te diferencia, assim, já grandemente da concorrência, hein? A gente está habituada com essa palavra. Eu gosto de dizer que eu não gosto de fazer plágio, né? Então, família tem dono. Família foi um projeto de alguém. Então, nós temos que dar nome aos bois, como dizem, né? Então, o grande problema, até já é o nosso assunto, o grande problema dos casamentos hoje é porque as pessoas querem casar do seu jeito. Querem casar do seu jeito? Eu quero ser casada do meu jeito, você é casada do seu, aí não dá certo, porque existe um jeito de ser casada. E que não é o meu, não é o seu. Né, as pessoas querem casar, mas elas não querem entender o que é o casamento, como funciona um casamento, quais são os papéis dentro de um casamento. Ela só quer casar, e que lindo, vestido de noiva, festa, né? Legal mesmo, não é? Os É. presentes, né? Aquele amor, os filmes que você assistiu a vida toda. É, essa questão do se respeitar, ela respeita o meu, é assim, né? Você respeita o meu jeito, eu respeito o seu, né? Sim. Mas não é entender, né, sobre o outro. Tanto que hoje em dia, nos assuntos mais falados sobre divórcios, é o famoso incompatibilidade de gênero. Hum. Mas o casamento não necessariamente é o que eu sou, mas é o que eu preciso fazer. Então a incompatibilidade de gênero cai por terra. Porque é o que? É o que eu sou, né? Mas o que eu preciso fazer no meu casamento para ele dar certo? Então, eu sou uma pessoa antes de ser casada? Sim. Isso influencia na minha performance dentro do casamento? Sim. Só que casamento também é uma questão de responsabilidade. É responsabilidade em entender qual é o meu papel ali, independente do que eu sou. Eita. Então, e aí? Ai, porque o gênio não batia. Não batia porque você não soube ter inteligência no seu casamento. Desculpa, porque casamento não é bondade, é um ato de inteligência. Mas ninguém nasce sabendo. Eu sempre falo isso para os meus casais. Lá no dia bonitinho lá, da roupinha bonitinha, ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém sabe ser casado. Nós vamos começar a partir dali. E o casamento ele é uma construção. Construção. E a ideia é que ele fique melhor conforme os anos passam. E qual é a nossa realidade? Ao contrário. As pessoas vão se desgastando, né? E os divórcios vão acontecendo. Mas é para ser o contrário. Se há uma construção, imagina uma casa. Um terreno cheio de mato. É feio, não é? Aí você vai lá, poda o mato, plana o terreno. Não começa assim? Aí, opa, ó o terreno limpinho, que bonitinho. Aí você vai lá, faz o alicerce e você começa a construir uma casa. Uma casa nos tijolos é bonita? Ainda não, ela é só um projeto. Ela é só um projeto, mas aí você vem com acabamento, colocando o seu toque nas coisas, a sua identidade visual, né? Hoje em dia fala muito disso também. Nossa, é minha casa, meu lar. Que delícia voltar para casa, né? E casamento é exatamente a mesma coisa. Lá no altar é o terreno vazio lá. Tá lá. E aí você vai construindo a sua casa, a sua família, aí chegam os filhos. E mesmo que não tenha filhos, o casamento é uma construção da mesma forma, e é um casamento em construção sem filhos, que é uma realidade diferente. E continua sendo um E casamento. continua sendo um casamento, exatamente. E continua sendo uma família.
E hoje a gente vai puxar um assunto aqui, um tema que é o seguinte: se até para aprender a ser esse casamento, a gente não aprendeu, a gente está aprendendo fazendo, Pois é. como que é ter empresa, trabalhar Nossa. junto e aprender a ser empresa, porque ninguém aprendeu como é ter uma empresa também. São duas coisas que Sim, estão sendo construídas ao mesmo tempo, né? A sim. sociedade da empresa com esses casais que também estão nesse momento de construção, que é ad eterno, né? O Sim. casamento, uma construção ad eterno, em paralelo com essa sociedade que requer muitas outras responsabilidades junto. E aí começam os conflitos, né, Pamela? Sim. Você tem experiências aí como separar a vida do casal da vida empresarial desse casal? Separa e não separa, mas tem que separar. É uma questão de sobrevivência. Quando eu falo separar, não é no sentido de fingir que não somos sócios. Essa história de que na empresa nós somos casal e em casa nós não somos. Aliás, na empresa nós somos sócios e em casa nós somos casal. Na prática, você consegue ver alguém que faz isso, É Pamela? ilusão. É ilusão, É né? ilusão. Por quê? Porque tem a mágoa, né? A mágoa. E a mágoa, eu sempre falo que ela vira filtro. E o nosso cérebro, cientificamente comprovado, ele é generalista. Ele não trabalha por setores. É a nossa parte consciente, é a nossa maturidade emocional que faz com que separamos as coisas e damos nomes para as coisas. Se a gente não tiver essa responsabilidade, esse autoconhecimento, essa maturidade de separar as coisas, automaticamente o nosso cérebro generaliza para tudo. Então, vamos supor que o casal lá na empresa, o esposo ofendeu a esposa. Né, foi grosso com ela na frente dos funcionários, um exemplo aleatório. Humilhou ela ali, mesmo que não intencionalmente, mas fez. Ela ficou extremamente magoada, se sentindo ridicularizada, humilhada pelo marido. Ela não vai olhar o chefe ou o sócio dela. Ela, nossa, como ele tem coragem de fazer isso comigo? Agora, você muda o cenário se fosse um chefe mesmo. Se fosse um chefe sem ser o marido. Um chefe comum. Né? Não digo que ela não ficaria triste, não se sentiria humilhada, mas não é da mesma forma, concorda? O peso que se dá para aquela mágoa é muito maior, por quê? Porque é o meu marido, não é qualquer um. Não é esperado, né? Não é esperado e dói mais, porque é uma pessoa que eu tenho um afeto, eu divido a minha vida, e essa mágoa vai para casa. Vai para casa. Mas tem casal, né, que fala, mas assim, de verdade, eu duvido, tá? Lá depois no consultório vocês contam a verdade, não tem problema. Para terapeuta pode falar a verdade. Ai, fechamos a porta da empresa, acabou. Ficou tudo lá dentro. Mentira. Aquela magoazinha, ela tá ali, ela vai virar filtro, o seu tom de voz muda. A forma como você vai ouvir ele em casa muda, a forma como você vai se relacionar, fazer qualquer coisa para ele muda, porque você está magoada. E o acúmulo, né? Porque acontece, Sim. às vezes, em outro cenário, essa situação vai se repetindo em outros cenários, em outras circunstâncias, às vezes em casa, às vezes no trabalho, e vai se acumulando, né, Pamela? Tanto que eu já ouvi muitas mulheres em discussões com o marido falar: eu não sou qualquer uma, eu não sou sua funcionária. E ela trabalha com o esposo. Mas que se fosse levar ao pé da letra, de fato, essa separação utópica que as pessoas falam, ela é funcionária também. Só que ela não pode ser tratada como tal. Então não está separando. Gente, é muito complexo isso. Toda vez que eu vou em algum treinamento, e aí entra-se nessa questão de empresa familiar, se fala muito assim, não contrate parentes, porque depois você não Sim, consegue demitir, porque as pessoas. E aí nós estamos falando só de parentes, e aí a gente inclui assim, irmão, evita, né? cunhado, né? Parentes. No trabalho, dentro da sua empresa, porque depois essa pessoa se ofende com coisas e acaba, na hora de sair, acaba rompendo o relacionamento. Traz para o pessoal. Isso, leva-se para o pessoal. Agora vem cá, as pessoas não tratam esse assunto dentro de treinamentos empresariais para falar sobre marido e mulher. Pensei nisso aqui agora. Interessante. Sempre se fala sobre sua empresa familiar. Sua empresa pode ser familiar, mas a sua empresa não é balcão de você ajudar os outros. Não é caridade. Você tem que tratar o seu cunhado, você tem que tratar o seu irmão como um funcionário.
É, Mas sim. nunca foi citado a questão de como é que você trata o seu cônjuge dentro da empresa. Eu nunca ouvi isso em todo o meu trajeto de treinamento empresarial. Olha, sinceramente falando, há casos e casos. Então, por exemplo, eu vou voltar no marido e na mulher, mas pegando o parêntese do parente. Eu tô falando isso Sim, exatamente assim, porque se não é para você tratar o seu parente como parente, é para você tratar como funcionário, então dá-se a ilusão que a esposa ele tem que tratar a esposa também como funcionário, ou vice-versa, que a esposa sim, tem que tratar o marido como funcionário, entendeu? sim. Mas ela não aceita esse lugar. Não, E nem ele. não, e nem o Nem, parente, nem nem. ninguém, Não. nem a mulher, nem o marido, nem ninguém. Só que existem casos e casos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e ela quer empregar um parente, ela tem que ter consciência o quê? Esse parente X, especificamente esse parente, ele tem maturidade para essa contratação? Porque a gente também não pode generalizar. Existem pessoas que vai ter o discernimento, eu já conheci pessoas que têm o discernimento de falar assim: "Não, ali eu tenho que me submeter a ele como meu chefe, eu preciso obedecer às ordens e tudo mais". Existem pessoas que têm essa maturidade, então você como contratante que tem que ter esse feeling, essa pegada para analisar esse parente nos bastidores, lá no seu convívio mesmo, lá pessoal, né, o que você sabe desse parente, o que você já ouviu ele falando, o que você já ouviu ele comentando, e aí você como contratante que tem que se posicionar, porque no final da história o ruim vai ser você então, né, se esse parente X tem maturidade emocional suficiente, caso ocorra algum problema, alguma situação adversa, ele vai ter essa maturidade para separar as coisas? Sim, ok, então podemos tentar. Não, nem cogita. Continua sendo amiguinho. Mas é uma escolha, né, Pamela? O É uma parente é uma escolha. escolha. E o casal? O casal não é O uma casal escolha. não, o casal não. Mas essa questão da maturidade, ela é muito importante e indispensável também. Por quê? Antes do negócio é o casamento, ponto final. Tanto que estudos comprovam isso, quando nós não estamos bem no nosso casamento, nada do que nós fazemos sai na melhor performance. Nós trabalhamos comprometidos, eh, até nem que for para dar um rolê com um amigo, eu não saio da mesma forma, porque em casa tá ruim. Então em casa não adianta, a casa forte, tudo é forte. Então antes desse casal pensar em abrir alguma coisa, em trabalhar juntos, como está esse casamento? Como está esse casamento, gente? É indispensável. O nosso casamento atingiu uma maturidade legal, assim, de comunicação, de troca, de respeito, de validação, o suficiente para nós levarmos isso para um negócio, porque dentro de um negócio conjugal, sociedade conjugal, tem que ter maturidade, tem que ter respeito, uma boa comunicação e validação. Você, dentro do seu casamento, você consegue ouvir um não com maturidade? Ou porque ele é seu marido, ou porque ela é sua esposa, ela não pode falar não para você? Porque existe essa ideia impregnada, um inconsciente coletivo das relações conjugais. O meu cônjuge não pode falar não para mim. Ele tem que ser e fazer o que eu quero, o que eu preciso. Ele não pode falar não. Então, se dentro do seu casamento já tem essa construção, pode abrir o negócio que você quiser. Agora, se em casa não tem, não cometa essa loucura. Tá, mas já fiz, e agora? Porque a grande verdade é assim, né, se a gente conseguisse fazer esse planejamento para poder começar algo, eu acho que existem casos, por exemplo, eu lembrei que agora, o meu próprio caso, quando meu marido começou a empresa, eu trabalhava em outro negócio e era uma decisão, eu queria mudar de área, eu quis vir para cá. E o que a gente constrói nesse momento é um sonho, o sonho da empresa. E de verdade, eu não me lembro de ter parado para pensar se nós tínhamos tudo isso que você falou, né? Se nós tínhamos uma boa comunicação, se nós tínhamos essa aceitação, porque a vida conjugal ela não diz assim, o que a gente tiver que viver, a gente vai viver junto. Sim.
Então, se tudo está dando certo, aparentemente é porque está dando tudo certo. Se nós conseguimos resolver os problemas juntos, aparentemente é porque a gente consegue passar pelos desafios, não é isso? Sim, nós vamos viver tudo juntos, mas o problema é como. Como vamos viver tudo juntos? Porque o como vivemos tudo juntos é determinante de divórcio ou de um casamento feliz até que a morte nos separe. Já aconteceu comigo, graças a Deus eu tive esse privilégio. Um casal que estava em atendimento, eles compartilharam comigo que queriam abrir uma empresa juntos. Porque ela estava muito cansada, sobrecarregada no trabalho dela, não era algo que ela gostava de fazer, fazia só pelo sustento mesmo, não trazia propósito, não trazia sentido, nada. E eles comentaram que queriam abrir um negócio juntos. E eu fui a chata do negócio e eu tive que falar para eles, e eles não esperavam a minha resposta. Eu falei assim: olha, que legal esse negócio, tem tudo a ver, interessantíssimo, mas não é o momento. Vocês podem até abrir um negócio, mas não em sociedade, porque senão você já pode ir embora, a terapia de casal não vai dar certo. Não é o momento, porque vocês não estão conseguindo se comunicar em coisas básicas do dia a dia. Imagina um negócio onde envolve dinheiro, onde envolve cliente. E a ideia do negócio deles era sensacional. É um negócio que, inclusive, eu quero mesmo. Eu gostaria muito de ver acontecer. Mas naquele momento, o casal não poderia fazer aquilo juntos, porque eles precisariam primeiro arrumar dentro de casa para depois se atrever a querer reproduzir. Então, o casal que é sócio nada mais é uma reprodução do que é em casa. Só em contextos diferentes, mas é uma reprodução do que somos em casa. Então, a forma como nós nos comunicamos em casa vai rebater na empresa. A forma como eu aceito as suas decisões ou não, quando eu discordo de algo que você pensa, vai refletir no negócio. E já aconteceu de eu ter que falar para esposas assim: enquanto você não entender o seu lugar de esposa, você não vai entender o seu lugar de sócia. E dói, por quê que dói? Porque ela investiu, ela trabalha, ela dá o sangue, ela sabe que ninguém vai amar aquilo, fazer aquilo da forma como ela fizer. Que se ela sair, ele contratar outra pessoa, pode até ser boa? Pode ser muito boa. Mas não vai ter o amor, a dedicação, o empenho que ela tem como esposa. Porque ninguém mais do que ela quer ver ele crescer, quer ver ele prosperar, ganhar muito dinheiro, porque ela sabe que ela vai ser beneficiada também. E aí é uma revolta, por quê? Mas a minha intenção é tão linda, é tão nobre, é tão. Nossa, eu mais do que ninguém quero que isso dê certo. E aí isso dói na esposa. E eu falo, tá, mas as intenções são ótimas, são lindas, eu vejo, eu acredito em você. Mas o método está desastroso, minha filha. E o método vai acabar com a sua intenção. E como diz o velho ditado, não um ditado feio, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Gente, a Pamela tá falando isso Não. e eu tô revivendo histórias aqui, porque assim, ó, eu sou casada, sou empreendedora com o meu marido, somos sócios e vira e mexe aí, a gente tem uns debates aí, uns entraves aí sobre decisões. E eu me vi nessas palavras que você colocou aí, Pamela. Pois é. Aí, então, se está dando muito ruim ali na empresa, eu bato uma aposta com você. Pode ali analisar o casamento, que ele não está dos melhores. Ó, não existe, tá? Se existir aí, se alguém, né, falar, eu no meu tenho. Olha, eu quero te conhecer. É um casal que está totalmente assim, destruído dentro da empresa, desacato, falta de respeito, uma comunicação péssima, quem é que manda mais, porque eu não sou tua funcionária, me respeita. Você não vai mandar em mim, porque existem também, que eu acho que até piora um pouco a situação, em que o marido entra no da esposa. Rapaz, gente do céu. Eu sempre brinco, morre amigo de mulher. Não tenha uma mulher como inimiga na sua vida. Tenha homens, mulheres não. Eu já tive casos já. Inclusive, eu tô com um casal que está cogitando essa possibilidade e a gente calma, vamos pensar. Do marido, ao contrário, como foi o seu caso, né? O marido parar de fazer o que faz porque o negócio da esposa está dando certo, ela está precisando de mão de obra, ela tá crescendo e o marido entra no negócio da esposa.
Menina do céu, o bicho pega, porque ela é a dona do negócio, né? E aí ela vai solicitar coisas, pedir coisas. Mulher tem muita dificuldade naturalmente de ser mandada, de receber opiniões que vão contrárias àquilo que ela pensa. Então, aí é o marido falando. Só que com o marido ela tem uma certa liberdade construída dentro do lar. E para separar isso lá, Essa intimidade, né? A intimidade. intimidade, eu posso falar o que eu quiser do jeito que eu quiser. Se fosse para outra, eu iria polir as palavras, né? Mas para você eu Exato, posso falar. exatamente. Né? Então, já aconteceu, né? E eu falo assim, não, ninguém, eu não estou falando para você sair da sociedade com seu marido, eu não estou falando para você fechar um negócio, nada disso, mas você vai ter que se reposicionar como esposa primeiro, para Gente, depois essa esposa vai refletir na sócia lá na empresa. Tá disposta? Aí é um desafio, porque ela tem que se despir mesmo de crenças, ideias, às vezes até sonhos, e se colocar num lugar que ela não estava se vendo, é... Mas o que que é ser essa esposa? eu quero que você fale bem sobre Pronto. isso. Porque, gente, eu vivi muitas coisas que a Pamela está falando aqui. E entender esse lugar, qual é esse lugar de esposa? Né, em ter que abrir mão de algumas coisas. Chegou uma época aqui em que eu falava assim para o meu marido, nós como sócios, eu falava assim, essa empresa não é minha, eu só estou no contrato. Teve um tempo, aliás, deixa eu corrigir. No começo eu falava assim, eu estou nesse CNPJ, eu assino nessa empresa, eu também mando aqui. Esse era no começo, quando eu queria colocar as minhas ideias. Passado-se um tempo, onde coisas não aconteciam, a gente tem 12 anos de empresa, faz 7 anos que a gente trabalha junto, 24 horas. Passado um tempo, o meu discurso mudou e começou a ser assim, ó, essa empresa é sua, essa empresa não é minha. Ele falava, claro que é sua. Você está no CNPJ, o discurso mudou. Você está no contrato, é você, sou eu e você. Eu falava, se você está enganado, essa empresa é sua, porque você só faz o que você quer. Uhum. Né? E isso foi conturbante para mim no começo, porque eu queria fazer algumas coisas que ele não deixava, e depois ele queria que eu fizesse algumas coisas, e eu falava assim, não vou fazer, porque só você que manda. Então, essa guerra de quem é que está mandando nesse negócio aqui, foi conflitante pra gente. São os bastidores que ninguém sabe, que ninguém vê, né? Mas depois, inclusive, escutei isso de você também. Hum. Você tem que assumir o seu lugar de esposa. Eu ouvi isso da Pamela. Esposa. Eu quero que você fale para o pessoal qual é esse lugar de esposa, Pamela. Sim. Porque para mim foi dolorido. Foi dolorido e ainda tenho situações que eu passo e falo assim, não, eu preciso me colocar primeiro no lugar de esposa, porque o casamento está acima da empresa. Sempre. Porque se a empresa quebrar, o casamento não pode quebrar. E eu acredito que você, nesse meio, já deve ter visto coisas semelhantes. Tudo quebra junto, né? Sim, Então. E sim, aí começa a chuva de buscar culpados. sim. Hum. Fala pro pessoal então, o que que é esse lugar de esposa, Pamela? Olha, uma coisa muito interessante que você falou, eu trabalho com ele, faz 7 anos que eu trabalho com ele 24 horas. Você viu a dificuldade de separar? Ah, não separa. Pronto. Ah, não separa. Pode. Ela falou naturalmente, assim. Não, 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 eu não Eu acredito. trabalho com ele 24 horas. Então, só que esse é o ponto. O trabalho tem que ser o trabalho. E o nosso lar é o nosso lar. Então, você não tem que trabalhar com ele 24 horas. Você tem que ser esposa dele lá na sua casa. Ele, seu marido, e você tem que trabalhar com ele, sei lá, das 9 às 6 da tarde, você trabalha com ele. E das 6h15, eu sou a Gente, é esposa muito dele. complicado. Eu vou só defender aqui, tá? Vou só Sim. defender aqui as mulheres que trabalham Sim, juntas, sim. mas como empreendedoras e não como esposas. Porque todo empreendedor, ele trabalha 24 horas. Porque ele fica na cabeça dele pensando, o que que vai acontecer amanhã? Não estou falando de casal, estou falando de Sim. empreendedor. O empreendedor, ele chega em casa, ele fica, eu posso fazer isso, eu posso resolver assim, eu posso criar isso, ou eu tenho essa pendência. Então, isso faz parte da vida do empreendedor. E aí, Então, como casal, mas isso que você acabou de falar é uma patologia que foi normalizada. Entende? Porque você sabe melhor do que ninguém que você pode pensar 1 milhão de coisas à noite em casa, nada vai ser resolvido, só vai acontecer de fato a hora que você chegar aqui. Então é muita ilusão, como tantas outras patologias que foram normalizadas, entende?
Então, a vida do empreendedor, ela é insana, porque ele tem a crença raiz, o inconsciente coletivo de que a vida do empreendedor é trabalho 24 horas. Tanto que se você não deixar ele trabalhar, ele se sente mal. Ele acha que alguma coisa de errado está acontecendo. Nossa, vai dar ruim isso daqui. Empreendedor não consegue trabalhar, não consegue, desculpa, viajar, não consegue estar no final. Você tem muita coisa na empresa para resolver e você tá lá num sábado conversando com ele, em algum momento ele vai falar do que está acontecendo na empresa e coisas que ele tem para resolver. É Ou seja, natural. é natural, mas não é certo. E é um exercício mesmo de desmame, vamos dizer assim. E da onde eu tiro isso? Ah, é ilusão. Não, não é ilusão. Para e pensa. Você resolve alguma coisa nesses horários aí que não era para você estar resolvendo? Você só pensa, se desgasta e sofre. Porque a partir do momento que você está pensando naquilo, o seu cérebro não entende que você está só pensando. Ele está Ele trabalhando. está trabalhando literalmente. Eu tenho pacientes que falam que deita na cama fazendo conta. Sonha, calculando, resolvendo, conversando, brigando com a pessoa que precisava resolver a situação. Sonha. E por que ela sonha? Porque um dos objetivos do sonho é a satisfação de desejo, que é uma busca do cérebro para diminuir a ansiedade. E é por isso que você sonha com coisas que você deveria estar fazendo. Porque aquilo é uma necessidade muito grande para você, isso está te trazendo sofrimento, e o teu cérebro, para tentar te ajudar, para amenizar, ele faz você sonhar com aquilo para ver se você sossega. Valha-me Deus, E como aí, diria as tias. só que aí você acorda e você fala, caramba, eu não briguei ainda, vou ter que brigar hoje de novo. Não resolvi coisa nenhuma. Então, é uma ilusão, e inclusive os empreendedores, né, que vê outros usufruindo de férias, passeando com a família, no sábado à tarde no parque, fala, vagabundo. Não é possível, esse cara tem alguém que trabalha para ele. Como que a empresa dele roda com ele desse jeito? Só viaja o cara. E qual que é o sonho do empreendedor? Não ter liberdade geográfica, financeira? Mas caramba, mas que tiro no pé é esse? Eu me peguei nisso muitas vezes. Eu era funcionária pública concursada e eu pedi exoneração. Quando eu pedi exoneração da prefeitura, um monte de gente, várias pessoas falaram para mim, nossa, eu ouvi frases do tipo, Deus dá asa para quem não sabe voar. Onde eu nunca tive uma oportunidade dessa, onde já se viu abrir mão de um concurso público para trabalhar por conta. Mas Você é louca, eu você também é pedi exoneração louca. de E a concurso. Você é louca. estabilidade, né? Todo mês Quantos queriam que isso que você Quantos tem? queriam? Pode ficar até aposentar a vida inteira, tá garantido. É tão difícil passar em concurso, né? Se você se arrepender, você vai ter que fazer prova de novo, enfim. Só que eu confesso para você que eu tinha o sonho que todo empreendedor tem, que vou fazer, como é que é? Vamos contar o conto do vigário, como é que é? Eu faço os meus horários, não é assim? Eu trabalho quando eu quero, eu não tenho chefe, eu vou ganhar dinheiro. Só que eu vou te falar uma coisa, isso é para ser assim. Eu vou fazer meus horários, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser minha própria chefe. Você entende? E por que que isso virou piada e caiu por terra com o tempo? Tem até memes na internet que falam assim, eu conto ou você conta? Não, não vou contar porque na minha vez ninguém me contou. Eu já vi memes de empreendedores assim, né? Tirando o sarro desse sonho inicial. E eu tive esse sonho, quebrou meu vislumbre, falei assim, lá, bobinha, mais uma que caiu no conto do vigário do empreendedor. Só que hoje eu estou diferente. Hoje eu entendo que, sim, eu pedi a conta de um concurso público onde eu emendava feriado. Onde eu tinha férias 2 vezes no ano, porque eu trabalhava na educação. Era férias 2 vezes no ano. Natal, Ano Novo, emendando com janeirão. Nossa, só fevereiro voltar a trabalhar, que delícia. Salário, férias, 13º. Eu lembrei, eu voltei lá, falei, não, é isso sim. Onde eu estou errando, então? Eu estava errando na ideia de que empreendedor tem que trabalhar 24 horas. Só que isso não existe, isso vai contra a nossa natureza biológica, porque não existe nenhum corpo, ser humano, que aguenta uma carga dessa. Não é à toa que existe o sono, que existe a noite, que existe ali a carga horária mínima de 8 horas dormidas, cientificamente comprovado, porque esse corpo precisa estar em descanso. Uau, saúde mental aqui para todos vocês que empreendem.
Para mim também. Pamela, olha só, você falando sobre isso, e realmente é meme, é uma piada. Eu fui num treinamento essa semana e o palestrante falou a mesma coisa. Ah, você acreditou nisso, né? Acreditou que Sim. você ia ter tempo. E verdade, a gente deveria ter tempo. Eu acreditei e isso existe sim. Eu volto a acreditar a partir de hoje. É o Ó, segundo episódio de podcast que eu gravo, sim. que eu estou mudando a minha percepção de sonhos, tá? Eu sempre fui aquela que sonha sonho de padaria. E não, eu já tive episódio aqui em que eu saí com uma visão diferente sobre sonho. E eu acho que esse sonho ele tem que se tornar realidade na vida de todos os empreendedores. Sim, porque é para ser assim. Você só se atreveu a fazer isso por conta disso. Então faça acontecer, porque as coisas só existem porque um dia alguém acreditou que ia existir, concorda? E se tem alguém que consegue ter essa Eu liberdade, também consigo. Eu também consigo. Tá? Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, com certeza, como tudo na vida. Como tudo na vida. Não dá para ter tudo ou tudo do jeito que eu quero exatamente. Então você precisa ali ponderar o que que é mais importante para você no momento. Hoje eu sou mãe de crianças pequenas. Isso para mim é inegociável e todas as vezes que por algum motivo eu preciso ir além, eu sofro muito. Por quê? Porque está errado. Então eu não estou mais normalizando a patologia. Quando ela vem, eu reconheço que ela está ali. Eu reconheço. Hoje eu fui além. Não pode. Não pode. O meu cérebro não vai se acostumar com isso, o meu coração não vai acreditar que isso é uma verdade na minha vida. e a partir daí a gente começa a buscar outra solução. Se isso não pode, então eu preciso resolver de uma outra forma. Exatamente. E você coloca o seu cérebro em movimento a solução de conflitos, ela é um analgésico para o cérebro. É incrível isso. Então, todas as vezes que o seu cérebro entra em conflito com alguma situação e você resolve, isso é como se fosse, você tivesse tomado um analgésico para dor de cabeça. O seu cérebro ele precisa de soluções para funcionar. A Por quê? decisão já é uma solução? Ela é um Ela, princípio? ela é um princípio de uma solução. E você já sente alívio quando você toma uma decisão, não sente? O que acontece é o seguinte: quando você toma uma decisão, para ele já é uma ação formada. Porque não existe probabilidade, possibilidade aqui dentro. Então, se eu disse, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. E aí Não aceito mais viver assim, é uma decisão. é uma decisão. E aí, se eu continuo vivendo assim, aí eu entro em pane de novo. Mas não era para ser. Você não falou que não era para ser? E aí é onde eu começo a ficar o quê? Perturbada. Porque eu disse que eu não viveria mais assim. E por que que eu tô assim ainda? Aqui dentro não entende. Gente, olha, tá caindo um monte de ficha aqui, E é uma tá? questão biológica também. É isso que eu gosto muito. Por quê? Porque é uma questão física, biológica, mental e espiritual. Entende? Então, assim, É, aí lá na questão da esposa, dá para ser feliz sendo sócia do meu marido? Você tem você tá com uma pérola nas mãos. Por quê? Primeiro, você tá com o cara lá há mais tempo do que a maioria das outras mulheres. Eu acho isso ótimo, inclusive, né? Quando nós falamos de proteger o cônjuge, quem melhor que uma sócia, esposa, para fazer isso? Ou um marido sócio para fazer isso? Porque muitas vezes, casais que têm os seus próprios trabalhos, a esposa chega em casa chorando, o esposo chega em casa muito estressado, porque foi humilhado, porque passou por situações X, Y, Z. Olha o privilégio de estar ao lado do seu cônjuge em situações adversas, de trabalho no dia a dia. E quando você olha para ele como a sua parte, ele sou eu, né? Como seu corpo, a sua vida, você vai tratar dele, você vai cuidar dele, você vai zelar por ele como você gostaria que ele fizesse com você. E você tem o privilégio do tempo. Tempo, gente, eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que existe nessa vida carnal, terrena aqui. O tempo é a coisa mais preciosa que tem. E você tem tempo com o cara lá, o dito cujo, do teu lado, o dia inteiro. Você abraçar a hora que você quiser, você beijar a hora que você quiser, né? Lógico, com ética, é óbvio, mas entendeu? De ele passar por uma situação com um funcionário e você tá ali, olha, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Quando nós estamos sofrendo, tudo que a gente precisa, às vezes a pessoa nem vai resolver seu problema, não é assim? A pessoa não tem nada, ela não vai poder fazer nada para resolver seu problema. Mas quando a pessoa chega e fala assim: olha, eu tô aqui,
Qualquer coisa, você conta comigo. Que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Você já não sente um alívio? Você sabe que a pessoa não pode fazer nada, coitada. Você sabe. Mas só o fato dela ter se colocado, dela ter se importado, dela ter visto a sua dor e validado ela como importante, você sente alívio. E quem melhor do que a esposa e o marido para fazer isso em situações difíceis dentro de uma empresa que você sabe que acontece? Muito, muito. Com funcionário, com cliente, com fornecedor. E, nossa, só BO, 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 BO. E eu estou com o meu aliado de vida do meu lado. É um privilégio. É um privilégio. E as pessoas pegam essa preciosidade e jogam no lixo. Entende? E fala, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Eu já ouvi. Eu falo, não, não foi. Foi uma das melhores, foi um privilégio, foi uma oportunidade que a vida te deu, mas você, por falta de inteligência emocional, está jogando isso fora. Por falta de maturidade, por confusão de papéis, por misturar as coisas, você está perdendo essa oportunidade. Né? Guerra de tarefas, né? Sim, sim. Então, o primeiro ponto, você falou sobre a ordem, né? Você falou uma frase muito interessante, porque é só você que manda, né? Isso é muito interessante porque, assim, o mandar, o comando, ele funciona diferente para homens e mulheres. A forma como o homem comanda, é de um jeito. A forma como a mulher manda e comanda é de outro. E entender isso salva qualquer empresa conjugal. Por quê? O homem, ele tem a liderança direta. Ele fala e pronto, acabou. Ele quer, ele manda. Olha, vai lá, em tal lugar, faz isso, isso, isso para mim. Se tratando do relacionamento homem e mulher, marido, no nosso contexto, né? E ele manda. Ela, se a mulher, isso é científico e isso é bíblico. Agora o bicho pega. Quando Deus fala para a mulher ser submissa ao homem, em nenhum momento ele quis dizer que ela é inferior. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele acaba ali de dar uma missão muito especial para a mulher, porque ele sabe que só ela tem capacidade para fazer, o homem não tem. Então, isso é controverso. A palavra submissão, ela vem do fazer funcionar, do executar. Ela vem do termo Ezer, de auxiliador idônea, e esse termo Ezer ele é citado na Bíblia somente quando Deus está fazendo alguma coisa ou uma ação do Espírito Santo. E é um termo usado só para mulher na Bíblia, para mais nada, para mais ninguém. Então, não entrando muito profundamente nessa semântica, porque senão vira um assunto... Não, mas isso só é interessante demais. Né? Vai, desdobre isso aí. Mas assim, a mulher submissa, ela não é inferior. Imagina, coitada daquela que pensa que é isso. Né? Eu tenho dó de você, de verdade. Ela faz funcionar. Então, a mulher ela precisa ser mais estratégica. E se ela for de encontro com a autoridade do homem, se ela bater de frente, se ela quiser mandar igual ele, automaticamente, se ela quiser mandar do jeito dele, entende? Ela manda igual ele, mas ela não pode mandar do jeito dele. Deu para entender a diferença? Então, assim, se ela bate de frente com a liderança dele, automaticamente, biologicamente, mentalmente, espiritualmente falando, ele vai rebater a ordem dela. Mesmo, ela pode estar coberta de razão, é uma ideia sensacional, maravilhosa. Vai resolver o BO ali. Mas só pela forma como ela fez, ela vai ser rejeitada. E aí ela entra em pânico, em crise, um ódio. Como assim? Eu resolvo a vida do cara e ele me trata desse jeito, seu idiota. Então, e aí quando você vai analisar a situação, não foi o que ela falou. Não foi a solução é maravilhosa. Uau, mulher, ainda bem que você está aqui. O que pegou? O jeito que fez. O como. Então, ela vai ali, pau a pau, de igual para igual. E ela não conquistou esse espaço primeiro. Ela não conquistou esse espaço. E qual é esse espaço? O espaço da afetividade. Vou fazer uma analogia. Que eu adoro essa comparação. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Cientificamente comprovado, uma criança só é alfabetizada pela professora se ela ter amor na professora. Se a professora desenvolver afeto na criança. Isso na pedagogia é muito falado, muito estudado. A professora que não consegue ali conquistar os seus alunos, fazer eles gostarem dela, ela não tem um bom desempenho naquela sala de aula.
Principalmente no período da alfabetização, a criança não aprende a ler e escrever com aquela professora. Você coloca no reforço, ela aprende. E que a professora ela não aprendeu. Porque a professora não construiu esse espaço do aprendizado. O aprendizado se instala, a autoridade se instala no respeito e no afeto. Então, aí a gente volta lá para casa. Como que tá a sua esposa? Ela é afetiva? Ou ela é uma casca grossa, brava? Nem ela cuida dela mesma, ela quer que o marido faz isso. Aí já começa o quê? Uma questão da autoestima da mulher, do como ela se trata, de quem ela é. Não tem ali o que está acontecendo aqui é só o quê? Uma reprodução do que eu estou por dentro. Ela não constrói esse espaço de afeto com ele, porque ela não tem nem com ela mesma, certo? E aí ele rejeita toda e qualquer ordem ou dica ou solução dessa esposa. Pô, mas deixa isso mais Pela fácil. falta de afeto, Pela Pamela. falta de afeto. Pela falta de afeto. Peraí, você tá me falando que o homem rejeita ideias e a gente tá falando de Por negócios. 2 motivos ele rejeita ideias da mulher. Ah, Por 2 motivos principais. Primeiro, pela forma como ela fez. Então, se ela for mandar nele, esquece. certo. Ou às vezes ele pode até acatar, mas acata com raiva, jogando na cara, se sentindo inferior. E isso vai respingar lá na tua casa, porque ele vai se vingar disso. Pode esperar, mesmo que de forma inconsciente, mas isso vai voltar. Ou ele vai se tornar mais duro na próxima e aí vira aquela bola de neve. Ah, é? Então tá, dessa vez passa, mas deixa você comigo na próxima. E aí começa o quê? O casal vira rival. Ah, é? Ah, tá. Ah, você fez? Então me aguarde. E aí, pronto, aí lascou. Então, assim, primeiro, pela forma como ela manda, ela quer mandar como ele manda, e aí não vai rolar, porque automaticamente ele vai rejeitar, porque o homem foi feito líder, Deus fez o homem assim, e é a natureza do homem rejeitar uma ordem de uma mulher. Isso não, pelo amor de Deus, isso não é machismo, isso é essência. E ela, por sua vez, tem que entender quem ela é dentro da sua feminilidade. Eu não estou falando de feminista, tá? O que é a feminista? Ela quer ser o homem, só que ela não é. Entende? Ela quer ter o espaço que ele tem. Ela pode até ter o espaço que ele tem, mas ela não vai ter da mesma forma. Ela não conduz da mesma maneira. Por quê, Pamela? Ai, que machismo. Não, porque ela é mulher. Por isso que ela exclui o homem, né? A Exatamente. feminista, ela exclui o homem, porque ela não ocupa o lugar dele, né? Então ela tem que tirar o homem de cena, né? Exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento... Então, assim, né? É a forma como ela manda. Se ela for mandar de igual maneira que um homem manda, isso é DNA do homem, certo? Ela vai ser rechaçada. E eu não estou falando só do marido, é todo qualquer homem que ela tentar mandar desse jeito, certo? E porque não tem esse afeto alinhado, ou porque o casal não está bem, ou porque está passando por uma fase muito difícil. Está faltando esse afeto lá em casa. Está faltando esse carinho, esse amor, esse respeito lá em casa. Aí na empresa, muito menos, porque não dá nem tempo, né? Então, o não ter esse espaço de afeto construído rejeita toda e qualquer ordem. E isso, o homem, ele tem isso com todas as relações, mas principalmente com a esposa, no qual ele entende que é a que tem que, o quê? Ele tem que cuidar, ele tem que zelar, ele tem que prover. Então, é mais difícil para a esposa do que para qualquer outra pessoa. Caramba, Pamela do céu. E eu tô escutando tudo isso, né? E eu já abri um pouco aqui para vocês que eu vivi isso, e fiquei pensando, sabe? Fiquei analisando. Eu falei assim, cara, mas onde é que tá o erro? Onde é que foi meu erro? Né? Eu sei, eu sou durona também. Falei assim, essa falta de afeto. Aí eu tô voltando aqui lá no começo do episódio, do nosso bate-papo. Você falou assim, cada um, eu te amo do meu jeito, você me ama do seu jeito. É o Sim. meu jeitão, o seu jeitão, e o jeitão é que tá tudo errado. E me aceita. E assim, e tudo bem. Porque eu não via um embate nessa questão de falta de afeto. Né? Eu falei assim, não existiu essa questão de falta de afeto. Porém, o meu jeitão e o jeitão dele era sim uma falta de afeto que a gente não estava percebendo. Eu te amo, você me ama, mas eu me amo do seu jeito, você me ama do seu jeito. Eu vou te dar um exemplo prático. E passou despercebido isso. Eu vou te dar um exemplo prático que se eu não tivesse consertado, tinha dado até problema para mim.
Eu estava com um casal e eles são sócios para ajudar, só que a questão deles era conjugal, apesar de toda a questão conjugal estar respingando na empresa, ponto final. Só que ela trouxe uma queixa que ela gostaria muito que o marido saísse mais com o filho homem que eles têm. Eles têm um filho lá por volta de uns 11, 12 anos de idade, está entrando na adolescência, e ela está preocupada com esse filho por uma série de questões, e ela queria muito que o marido dela saísse com ele. Fosse mesmo chupar um sorvete com ele, levasse ele para o futebol, Ser companheiro. tivesse tempo de qualidade com esse filho para tentar tirar dele, porque ela tinha um receio legítimo de, será que é porque eu sou mulher e ele não se abre comigo? Então, talvez com o pai dele, ele vai conseguir falar o que está acontecendo. Às vezes é uma menina que está envolvido e ele está com vergonha de falar para mim. Aí eu falei para ela, justo, faz sentido, pode ser que aconteça. Mas ele não vai, ele não faz. Eu estou cansada de mandar ele fazer. Escuta, mandar ele fazer. Aí eu perguntei assim para ela: como você pede isso? Como? Ah, porque eu não sei porque que Deus te deu um filho homem, porque você não sabe ser pai de filho homem, onde já se viu, tudo fica para mim, ele é menino, ele precisa de você, e você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele saía com o menino? Lógico que não. Ele tá todo errado, pra que ele vai sair? Ele não Ele não- sabe ser? Não, e o pior, começou a acontecer o pior, ele começou a evitar o menino. E aí ela falou uma frase chave para mim no consultório. Ela falou, Pamela, quanto mais eu peço, parece que menos ele faz. Só que assim, se fosse comigo, ok, né? Eu brinquei com ela, ok, nada. Mas é com o nosso filho. Ele não pode punir o nosso filho por causa de algo que ele não está gostando do que eu estou fazendo. Eu falei assim, mas ele não está punindo, é inconsciente. Ele é um bosta de pai tão grande que na presença desse filho só faz ele lembrar tudo que você falou para ele. Ele vai fugir. Isso dói. A gente foge da dor. É natural nosso. E aí eu chamei esse marido para conversar. E aí o BO é no final. Você fala, ai, final feliz, mais ou menos. Aí eu chamei esse marido para conversar. E aí eu falei para ele, nossa, como que você vê seu filho, né? Ah, eu vejo ele assim, ele é quietão, tá sempre no quarto, não interage muito com a gente, e não sei o quê. E falou a visão dele em relação ao filho, que era bem parecida, inclusive, com a visão da esposa. Né? Eles estavam preocupados porque o menino não sai, não se relaciona, só videogame, computador, né? A geração nossa digital, né? E aí eu falei assim, Penny, mas você já pensou que legal? Olha, você, empresário, vai vendo. Ai, eu tô lembrando aqui. Você é empresário, você se relaciona com um monte de gente. Você precisa conversar o dia todo, fechar negócios. A gente sabe que não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um que faz isso. O que eu tô fazendo, Andréia? Valorizando. Eu estou valorizando. A gente sabe que não é qualquer um que faz isso. E olha a sua queixa, que interessante. Você está preocupado porque o seu filho não está se comunicando. Quem melhor do que você para ensinar isso para ele? Ninguém. Como a empresa é sua, não tem como você levar ele para a empresa, talvez, e deixar ele participar de algumas reuniões, deixar ele sentadinho no cantinho. Tem como fazer isso lá na sua empresa? Porque eu não sei, eu não conheço a sua empresa, né? O que você acha? O que você acha? E ele que toma a decisão. E aí o olhinho dele começou a correr, assim, dele pensando em possibilidades. Ele falou, acho que algumas reuniões eu acho que daria. Ah, mas se ele não quiser? Se ele não quiser, é simples. Você fala para ele, filho, eu queria muito você comigo. A sua companhia hoje, eu tô com saudade de você. Você tá muito no quarto. Eu sinto sua falta. Vamos com o pai. Só um pouquinho, não precisa falar nada. Pode ficar no celular, não tem problema. Mas você fica lá quietinho no cantinho, e depois de lá a gente vai fazer alguma coisa. Aí você faz alguma coisa que ele gosta, o que você acha? Ele falou assim, não, olha, tem um BK lá perto, ele gosta do BK. Eu falei, pronto, olha aí, sensacional, adorei essa ideia. Eu também gosto do BK. Moral da história, ele fez. E por que eu falei que o final não foi tão feliz? Porque quem ficou brava? Ela ficou brava, porque se ela fala, ele não faz. Mas Precisou um de fora falar a mesma coisa para ele fazer. Exatamente. Que mulher nunca disse isso? Exatamente. Mas agora eu te falo uma pergunta. Qual era a dor dela? Era realmente a dor do filho? Ou de não ser ouvida por ele?
De não ser ouvida, com certeza. Porque o Em objetivo, absoluto, é o não ser objetivo foi ouvida. alcançado, ok? Ok. Resolvemos? E por que que doeu? Não ser ouvida. A dor não era sobre ele, era sobre ela. Entende? Então, assim, e aí eu chamei ela para. Que paulada, Aí, ó, minha gente! Aí eu conversei com ela, lógico, acolhi. Falei, não, você tem razão, mas vamos. Ó, eu vou te falar exatamente como foi a condução, tal. Ele me falou algumas coisas. Frustração iminente. E eu falei assim, olha, a sua intenção, o seu feeling, você ter observado seu filho, ter tido a ideia de que talvez esse primeiro passo deveria vir dele. Inclusive, na sessão com o marido, eu falei assim, olha, que bom que a sua esposa teve esse feeling, eu acho que ela tem razão no sentido de ter que ser você nesse primeiro momento, né? É, tudo isso foi validado na nossa sessão, mesmo que você não acredite. Mas a forma que foi conduzido, em vez de eu colocar ele como um péssimo pai, eu coloquei ele como uma oportunidade de salvar o filho. Mudou tudo. Eu falei, você tem isso que eu fiz com o seu marido? Ninguém te ensina, está dentro de você, é só você acessar. Você foi feita assim. Você é mulher. Você é mulher. Só que as suas mágoas, as suas dores, seus traumas não estão deixando você acessar isso que é seu. É seu, isso ninguém te ensina. É a essência da mulher. A mulher tem o poder inato da persuasão, é uma herança do Espírito Santo. Quem é que, dos três, quem convence? O Espírito Santo, é uma genética divina. A mulher, para convencer, tem homem que convence muito bem, mas porque ele aprendeu. A mulher não precisa, é só ela saber que ela tem, ela convence. Tá? Então, é uma genética espiritual do próprio Espírito Santo de Deus. Inclusive, as perigosas, né? Vamos chamar de perigosas, elas sabem usufruir disso muito bem, né? Usa para o mal. Tem as artimanhas aí, sabem usufruir isso muito bem. Sexualizando a questão, né? Exato. Mas sabem usufruir disso muito bem. O pior que sabe, infelizmente, sim, e usa para o mal, né? E consegue. E consegue. Tudo o que quer. Destrói famílias improváveis, famílias pastorais. Quantas histórias a gente não fica sabendo, não é? Por quê? Porque ela usou o dom da persuasão, que é um dom divino, natural, para o mal. Mas aí... Propósito errado, né? Mas a gente precisa aprender a usar para o bem, né? Sim. Usar dentro do casamento. Sim. Então, você entende que dentro da... Aí pega esse exemplo do filho, certo? Esse filho, a gente pode dizer que ele é o problema X lá na empresa que precisa ser resolvido. Então, você pode pegar esse filho e colocar ele em qualquer problema, qualquer BO que você tiver. Porque o filho é importante para o casal, não é? Sim. Mas resolver aquela questão, aquele problema da empresa também é muito importante para o casal, certo? A gente só trocou o filho de lugar. Então, a forma como a mulher vai fazer isso muda tudo. E eu vou te falar uma coisa, ela leva esse marido para onde ela quiser. Ele é o dono, foi ele que fundou, ele joga, tudo bem. E daí? E daí? Entendeu? Eu tô com um casal lá que ela largou tudo, largou carreira, ela tinha uma carreira promissora, ganhava super bem, tinha uma posição bonita na empresa, sabe? De destaque, né? Mulher, viajava pela empresa. Nossa, tinha o seu próprio salário e é gostoso mesmo a gente ter o nosso próprio dinheiro, você não tem que pedir nada para ninguém, né? E aí o esposo abriu uma empresa, a empresa começou a dar certo e como ela era uma administradora nata, assim, muito boa no que fazia, ele viu o potencial nela. Ele, muito que esperto, falou, nossa, pede a conta, vem trabalhar comigo, eu preciso de você lá, né? E ela criou coragem, pediu a conta e foi trabalhar com o marido. Meu Deus. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Foi uma troca de ofensas e humilhações, porque ela queria fazer de um jeito, ele queria fazer de outro. E ela começou a se sentir desvalorizada, humilhada. Ela queria mandar uma pessoa embora, ele não queria. E ela tinha os motivos para mandar embora, e ele não. E aí eu cheguei para esse casal e falei assim, mas espera aí, vamos lembrar da promessa. Vamos lembrar da promessa, que tem umas coisas aí nessa promessa que é muito interessante. Uma dessas promessas é que você disse para ela que você era a parte técnica na coisa e que você não tinha noção de administração.
Você é um engenheiro técnico, você sabe executar o negócio. Então, se você precisar dar um treinamento, por exemplo, na sua área de engenharia, você vai arrasar, porque você é especialista numa área técnica, certo? Aí ele, sim. Eu falei, e você convidou ela, isso em uma sessão individual, porque eu não sou louca de fazer isso na frente, tá? Tá, aí você me disse, o que você falou pra ela quando você chamou ela? Que ela era boa, que você precisava dela, uma excelente administradora e tudo mais. E o BO da vez era porque ela queria mandar uma pessoa embora e ele não, né? Esse era o BO da vez. Não foi essa promessa? Aí ele falou, foi. Você acredita que ela é tudo isso mesmo? Nossa, assim, eu acredito. Inclusive, eu não sei porque que ela não está fazendo. Eu falei, porque você não deixa. Eu falei assim, quem que manda e desmanda alguém embora? É o engenheiro ou o administrador da empresa? É o cargo técnico ou é quem administra? Quem é que manda embora? Quem é que entende que precisa mandar embora ou não? Quem? Aí ele, Falei, então, qual é o seu problema de mandar essa pessoa embora? Existe algo além sobre essa pessoa que nós precisamos saber? Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Inclusive, era uma mulher mesmo, porque ela não estava gostando da conduta, da postura dessa mulher na empresa. E provavelmente, tecnicamente, ela deveria ser boa, mas comportamental não, então? Era Exatamente, isso. E eu falei pra ela, falei assim, mande embora mesmo. Feeling de mulher não falha. Manda embora hoje. Botando fogo no parquinho, né? Eu falei assim, feeling de mulher não fala, a gente sabe. Não subestime isso, querida. Se você não tá gostando, se tá com uma pulguinha aqui, ó, não paga pra ver não, ó. Vai aprender a se comportar antes de trabalhar numa empresa. E aí, só que ela tinha uma capacidade técnica muito boa. Eu falei assim, mas ó, o Brasil tá cheio de gente. No mundo tem 1 bilhão de habitantes. Será que você não vai achar mais um, não? Não é possível, né? E aí foi esse o BO da vez. E aí ele falou assim, ele ficou todo murchinho, né? Ele falou assim, realmente. Aí eu falei, tem algo a mais que nós precisamos saber? Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu falei assim, então tá resolvido, não tá? Hoje ela não entra na sua empresa. Então, né, eu falei assim, eu só tô lembrando da sua promessa. Eu não estou fazendo nada além disso. Não sou eu que estou mandando você deixar sua esposa mandar embora. Não sou eu que... Não, eu não dei ordem nenhuma aqui. Eu só estou lembrando do que você prometeu, do que você disse que faria. E palavra de homem é uma só. Não é? Né? Não, claro, com certeza. Sim, não, eu vou mandar mensagem para ela. Não. Ai, amor, faz aí que você achar melhor. Eu adoro essas coisas. Então, você entende? E onde ela estava errando? Essa esposa. Ela estava muito incomodada, se sentindo ameaçada, e ela tinha razão para isso. Mas ele não via o motivo da ameaça, porque para ele não parecia ameaçado. Não, Não exatamente. parecia ameaçador. Então, Não. o que eles estavam em confronto era sobre a ameaça que para ela existia e para ele não existia. Exatamente. E aí eu sugeri para ela falar assim para ele: olha, eu sei que você acha que a fulana é boa, que a fulana executa bem. Realmente, ela tem a parte técnica muito boa. Mas ela está... Eu falei assim, comunicação. Você não pode falar isso para todo mundo da empresa. Mas para o seu marido você pode. Entendeu? Ela fala, tem que separar. Como que você separa numa situação dessa? Falei, para ele você pode colocar ele nesse lugar de privilégio dele ter uma informação sua que mais ninguém tem, eles gostam. É intimidade. Mas essa pessoa, por conta disso, traz o quê? Evidências. Né? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Né? Essa pessoa fazia academia depois do trabalho e se trocava dentro da empresa. Com aquelas roupinhas fitness, de que quando você entra na academia, você não fala, eu vim malhar, eu vim fazer um programa. Para não ser tão esculachar muito. Né? Então, então você dá exemplos práticos, reais para ele. Olha, fez isso, aconteceu isso, isso tá me chateando, tá me deixando mal.
né? E tudo que é ruim é permitido por nós. Exato. E isso volta Todo para mau você. comportamento, todo comportamento que chega ao extremo, ele começou pequeno e ele foi permitido. Sim, exatamente. Aí eu pergunto para ele: quem você prefere ofender? Eu, sua esposa, ou ela, uma funcionária que daqui um dia pode pedir a conta, trabalhar em outro lugar, a vida dela vai seguir normalmente? Quem que você escolhe ofender nessa história? Eu falei para ela: não é possível que seu marido vai ser louco de olhar para sua cara e falar que ele escolhe ofender você. Só se ele for muito burro. Então, traga as evidências. Não, tudo bem que para você não tem nada a ver, mas valide o que eu estou sentindo, por favor. E de verdade, ele não vai ver mesmo. Ele não vai pensar igual. Ele não vai analisar situações da mesma maneira. E ainda bem. Porque o que eu tenho, ele não tem. O que ele não tem, eu tenho. Então, tá tudo bem. Não, e valida isso. Eu entendo que você não vê nada demais, que você não tem interesse nenhum. Que bom, fico feliz. Que é indiferente para você. Fico muito feliz, de verdade. Fico aliviada. Obrigada por isso. Ai, tá colocando o homem lá em cima. Ai, meu macho. Mas para mim tá difícil. Tá? Então, por isso que eu quero mandar a guria embora. E o que acontecia? Ela não queria falar para ele o motivo. Então na cabeça dele era implicância. Implicância e medir força. Por que você quer mandar ela embora? Porque eu quero. Eu não sou administradora do negócio. Eu não mando nessa empresa. Não sou eu que contrato, não sou eu que mando embora. Por que eu não posso mandar quem eu quero embora? Se eu estou falando que eu tenho que mandar embora, porque eu tenho motivo para isso. Tiro, porrada e bomba, né? Tiro, não. Não deu ruim, lógico que deu ruim. E aí ele falou, não, então não vai mandar. Ela é importante, faz tarefas importantes aqui. Ela faz o que eu vejo, você não está me dando nada para ver, eu vou ficar com o que eu vejo. Gente, é assim. Mas onde se construi, onde deveria ter sido construído esse espaço primeiro? Em casa. A esposa. A esposa desenvolver ali com o marido em que o que me ofende, o que me dói é importante, como se fosse para você, como se fosse seu. Então, se ela tivesse esse espaço já construído com ele, ela não teria tido esse desgaste de jeito nenhum. Ela teria chegado para ele e falado assim, viu? Eu vou mandar a fulana embora porque ela está me trazendo muito desconforto, ela está tendo uns comportamentos que eu não estou gostando. Isso me deixa mal, brava, desconfiada, insegura. Eu vou mandar embora. Ele vai falar assim, nossa, bem, demorou, manda embora. Você está se sentindo assim? Não, imagina. Você não está lá para isso? Só que sonho, uau! Não, manda embora. Você sabe o que você faz, você está lá por causa disso. Isso é fundamental. Eu tive experiências aqui em que precisou acontecer coisas ruins, né? Não foi envolvendo. Eu tive assuntos com mulheres também, não envolvendo o meu casamento, mas ali no ambiente, gerando um ambiente promíscuo, sabe? Sim. Dentro da empresa. E a gente precisou vivenciar e teve coisas que a gente não percebeu, só que depois que acontecem situações, a gente fala assim, a gente não vai mais permitir que isso aconteça. No primeiro sinal, eu preciso que você entenda que é não. Porque eu também tinha um certo olhar. Por exemplo, hoje eu tenho vendedora mulher, eu tenho mulheres na minha equipe, mas eu tenho mulheres decentes. Sim. Não que as outras não fossem, mas eu sempre tive um pé atrás em contratar mulheres que se vestissem de X forma. Uhum. Entende? E aí, como eu tive aqui jovens, as jovens se vestem diferente, né? Mas dentro de um olhar parecia que estava tudo bem. Parecia que estava tudo bem. Mas depois a gente começa a perceber o ambiente de promiscuidade que a gente permitiu dentro da nossa casa, de uma e de outra situação, né? Poderia, inclusive, isso ter afetado o meu casamento. E uma pessoa falou assim, ainda bem que você parou aqui, porque poderia ter chegado no seu casamento. Opa, por que não? Né? Uhum. E ela percebeu isso logo no começo. Ela só não soube expressar isso da forma correta. Mas eu também não soube, porque eu não soube enxergar. No meu caso, eu não soube enxergar o que estava acontecendo. Eu só soube depois. Sim. Depois de vários episódios, é que eu fiquei sabendo, porque ver eu não vi. Eu fui numa empresa dar um treinamento de comunicação para um
casal de pacientes. Então, é um casal de pacientes que tem uma empresa e eles me contrataram para dar um treinamento de comunicação assertiva lá na empresa deles, né? É uma empresa pequena, assim, com 3 salas, só que era uma equipe que estava tendo muito conflito de comunicação. E como a gente estava trabalhando comunicação no consultório, então eles gostaram e, quiseram levar para a empresa. Chegando lá na empresa, eu percebi que todos os funcionários estavam uniformizados, todos, inclusive a própria dona, com uma gola polo com a estampa da empresa, né? Igual a dos outros? Não, a dela tinha um destaque maior, mas assim, super assertiva, decente, né? Ela tinha o dos outros era uma camiseta e o dela era uma polo. Então, Certo. tinha ali para identificação mesmo, e inclusive Da isso é liderança. estudado, né? Que né, são estudos da área de empreendedorismo, essa questão visual, que traz uma mensagem e tudo mais. Só que tinha uma moça que customizou, é assim que fala, né? Sim. A, Modificou a blusa de a alguma forma. camiseta da empresa. Mas era a camiseta da empresa. Só que customizou de uma forma estranha. Uma camiseta, ela não é apertada, não é? Ela não é apertada, ela é uma camiseta. Ela tem uma folga, né? E aí puxou aqui umas tirinhas aqui e tal, e, né, bem apertada tudo. E aí observei aquilo e não gostei. Não gostei. Né? E assim, é o meu casal, entendeu? Ninguém mexe com o meu casal. Mas guardei aquela informação. Durante ali o treinamento, tal, aí não tem jeito, mulher é um trem. O meu olhar ficou totalmente mais estreito, atento e direcionado para aquela pessoa específica. E durante ali o treinamento, eu fiquei 2 dias, eu fui 2 dias nessa empresa. Eu percebi que sempre muito dada, risonha. Não, gente, pelo amor de Deus. Comunicativa, Você, né? lógico, você pode trabalhar feliz, tá bom? Mas, né? E aí, eu fui dar a devolutiva para os donos do treinamento, eu apliquei alguns questionários para eles, né, para os funcionários, né, anônimos, né? Então, eu não saberia qual, eu queria saber qual era o dela, mas eu não tinha como porque era tudo anônimo. E aí, na devolutiva para o casal, de como que foi, o que eu senti, o que eu analisei e tal, eu perguntei dessa moça para eles. E assim, e a fulana? Como que a fulana é? Nisso que eu perguntei, a esposa... De imediato. Aí eu falei assim, deixa ele responder, eu quero ouvir dele. O que você acha da fulana, né? E ele começou a falar assim, não tem nada demais. Coisa de mulher, que fica implicando. Que, né? Lá, sabia, por isso que ela fez essa cara aí. Eu falei, então, vamos conversar sobre essa funcionária, o treinamento a gente fala depois. E ali, novamente, uma esposa não sendo ouvida, se sentindo desconfortável, magoada, trazendo para casa uma mágoa do trabalho, só que isso vai ser generalizado, entende? E de novo, por quê? Porque ele não via maldade nenhuma e ela viu o tempo todo. E aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, deixa eu te contar um negócio. Nunca subestime um feeling de uma mulher. Nós sabemos. Nós sabemos pelo olhar. Não faça isso. Ouça sua esposa. A moça foi mandada embora na mesma semana. Eu ali destruindo empregos. Aprenda a se portar, moça. Mas existiu uma série de questões envolvendo essa pessoa, de comportamentos, né? E, inclusive, neste caso, diferente do outro, não tinha nenhuma boa produtividade. Graças a Deus, ajudou, né? Ficou mais fácil. Mas, assim, é um problema. E é um problema da empresa. É um problema da empresa? É um problema que pode destruir sua família. Não é um problema da empresa, é um problema nosso. Que está aqui estourando na empresa.
e que a gente vai pegar os restos dele e vai levar para nossa casa. Então, a questão de separar as coisas é importante. A questão de separar as coisas, que normalmente a gente vê em treinamentos e tal, é o seguinte: são de coisas práticas e não emocionais. Tá? Então, o que seriam essas coisas práticas? Por exemplo, eu já atendi empresa familiar em que eu pedi para a família, era uma família que tinha, era a mãe, o marido, a esposa, o marido e 2 filhos. Para eles tirarem o uniforme na empresa e chegar em casa sem o uniforme, porque eles estavam tendo muitos conflitos por conta da empresa, né? Isso respingando na família. Então, isso é uma coisa prática de separar, que é uma mensagem visual de que não estamos trabalhando. Estamos em casa. Estamos em casa, somos uma família. Outra coisa prática, isso aí é clichê, né? Não procurar o máximo possível não falar sobre o trabalho em casa. Certo? A não ser que seja um caso desse, em que envolveu uma questão emocional, aí você vai conversar com seu marido, você vai ter que explicar para ele o que você está sentindo. Mas, você viu aquele fornecedor que deu cana, não sei o quê, que não entregou, que entregou um negócio quebrado? Você viu o funcionário de fulano de tal que faltou de novo hoje? O que a gente vai fazer com esse cara que só falta e não traz atestado, hein? Entendeu? Então, esse tipo de assunto que se trata de que é uma coisa específica da empresa, não. Não, nem que tem que amarrar uma fitinha no dedo aqui, assim, ó. Aqui, ó, para lembrar. A gente não pode falar sobre isso. Por quê? O casal perde assunto. O casal, ele desaprende a conversar. O casal, ele não sabe mais nem que o outro gosta de comer. Quando eu falo para os meus casais ter tempo juntos de qualidade, sair, ficar só os dois, dar um perdido nos filhos e sair para ficar um tempo juntos, tem esposa que entra em pânico. Ela fala, eu não sei o que falar com ele. Impressão de que não tem outro assunto, Não né? tem outro assunto. Não tem. Outro assunto. Desaprendeu a conversar com o cara. Aí eu falo assim, se vira. Faz pergunta. Você gosta de comer macarrão ainda? Você ainda gosta de azul? Se vira. Como é que você vai sair com ele? Você vai. E não vai. E 2 assuntos são proibidos. Filho e trabalho. Então, tirando o filho e trabalho, você vai falar o que você quiser com ele. Você fala que tá frio, não sei. Nossa, tá calor aqui, né? Inventa. Mas você vai dar um jeito. Então, isso é uma coisa prática. Então, não falar das questões pontuais do trabalho em casa, certo? Essa questão do uniforme, ela é super legal, ela faz sentido porque ela é uma mensagem cerebral, visual, é um estímulo visual para o cérebro de que acabou, certo? Ter esses momentos, assim, lembrar, eu gosto de falar que é viver de forma intencional. Então, vocês podem criar um código mesmo. Ai, que bom, estamos voltando para casa, agora vamos jantar. Talvez o piloto automático está ativado tantos anos que você precisa, então, fazer alguns comandos. Então, olha, todo mundo sentou na mesa de jantar para comer, olha, vamos jantar. Verbalizar. Verbalizar, vamos jantar. Né? E viu, amor da minha vida, a gente pode falar de tudo aqui, né? Menos, você sabe. E ali, sem celular, sem tablet, sem TV. Eu zelo muito pela mesa na minha casa. Eu falo que a nossa mesa é o nosso altar. Porque ali na mesa você pode estar brava, você pode estar chateada, mas você vai ter que olhar nos olhos, você vai ter que ter um momento de comunhão ali. Então, é TV desligada, é som desligado, é sem tablet, sem celular, sem nada. Conexão. E nem que eu tô com raiva de você, mas você vai ter que me engolir, entendeu? Eu tô aqui, eu tô na sua frente, você vai me olhar e a gente ora e come junto. Por quê? Porque a mesa lembra quem é a família. Quando você vai num restaurante, senta um numa mesa, outro na outra? Não, é a mesa. Por que tem que sentar junto? E as comemorações sempre tem em torno da mesa, né? E por que tem que sentar junto num restaurante? Por quê? Por que tem que sentar junto, sendo que tem um monte de mesa? Por quê? Porque é uma família. Família tem que sentar junto. Não tem como sentar cada um num canto. Então, olha a mensagem da mesa. E os casais que trabalham juntos
Eu acho isso lindo, porque eles têm esse privilégio de poder almoçar junto. Faz questão, faz questão. Eu tô cheio de coisa aqui, então eu vou almoçar primeiro. Não faz isso não. Não, vamos almoçar junto? Vamos fazer questão, vamos comer junto? Aí você proíbe ele. Você não vai responder mensagem, você não vai. Tem que tirar o telefone da Tira. mesa. Não, mas eu preciso responder o cara tá esperando minha Eu resposta. tive que colocar isso lá em casa, viu? Era no café da manhã e no almoço. Eu não consigo Não. tomar nem café, nem almoçar com você. Você almoça, você toma café com o celular? Você almoça com o WhatsApp? Chega a ser uma judiação. Não, de verdade. Não. Aí ele pega e vira assim, ele põe o telefone do lado. Eu falei, vira esse telefone. Então, Aí ele vira o telefone. Eu falei, agora vamos tomar então aí, como eu te convido a fazer isso? Você merece. Você precisa. Eu falei Você assim, trabalha tanto, não é justo com eu vou chegar você. nesse nível. Eu vou chegar nesse nível. Eu falei pra ele, eu vou chegar nesse nível. Você Eu trabalha falo, tanto, meu amor. Então, minha apelação foi assim, eu queria tanto tomar café com você. Ué, tô aqui todo dia eu tô aqui tomando café com você, porque ele faz questão de estar na mesa, né? Ele gosta Eu falei da assim, mesa. Não, ele gosta. Mas eu tô aqui todo dia. Eu falei, não, eu queria tomar café com você, não com WhatsApp. Uhum. Mas foi ótimo, adorei. Eu queria tomar café com você, eu queria almoçar com você, não com WhatsApp. Você é importante pra mim. Eu não falei você é importante pra mim, eu Pronto. vou aprender. Hum. Mas eu falei, queria tomar café com você. E aí, às vezes, ele tá lá, ele chega e senta, ele melhorou bastante já. Mas ele tá lá no WhatsApp, eu fico assim, ó. Aí ele olha e fala assim, eu tô esperando a minha vez. Na hora que chegar a minha vez, você me avisa. Aí eu vou tomar café. Aí ele dá risada, ele põe o telefone do lado. Olha, teve um Tô esperando a minha dia. vez. Teve um dia que isso me marcou e eu vou levar pra vida. Assim, foi um dia só, mas tá bom, valeu. Eu tava ali, e respondendo, e paciente em crise e tal, e aquele monte. Gente perguntando horário de sessão, e aquela loucura, aquele WhatsApp, pim, 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 pim. E eu tava ali ficando cada vez mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa. O meu marido pegou o celular, amor, dá esse celular aqui pra mim. Aí eu, não, mas é que... Ele falou assim, por favor. Aí eu dei, ele me levantou da cadeira e me abraçou. Eu comecei a chorar. Eu não sabia que eu ia chorar. Eu não estava pensando em chorar. Eu não estava com vontade de chorar enquanto eu estava no WhatsApp. Entende? Não. O choro não era uma possibilidade ali. Mas no abraço, eu desmontei. Então, gente, não falou nada, não falou uma palavra. Bom, você conhece meu marido. Não falou uma palavra. Só abraçou. Entende? Então, assim, eu estava na minha casa, era próximo ao horário do almoço. Estava errado. Eu estava errada. Então, é lembrar o quê? Antes de tudo isso daí, é o nosso sustento? É o nosso sustento. Tudo que nós temos, vivemos, viagens, a nossa casa, vem tudo disso? Vem tudo disso. É importante, super importante. Mas tá, o que adianta uma casa ser uma família dentro? Tá, você tem um carrão lindo, maravilhoso, super confortável, tecnologia de última geração. Para andar com quem? Faz sentido. Nada vai valer, né? Não faz Se sentido. no fim for para perder a família, nada vai valer. Não faz sentido. Você pode morar numa mansão, você pode ter um carrão daqueles do povo virar o pescoço para olhar quando você passa na rua. Mas não faz sentido. Então, a nossa família é em primeiro lugar, porque nós somos o que está aqui dentro dessa casa. Né? E quando o casal empreendedor, principalmente, isso é para todas as famílias. Mas o casal empreendedor, quando ele entende isso, que o nosso negócio nunca poderá estar acima do que somos como família, mas pode abrir aí 320 mil empresas familiares que vai dar tudo certo. E a família é forte, a empresa se torna forte, né? A gente escuta muito aqui no mundo empresarial, é CPF forte, falando de dinheiro. É empresa forte para o CPF estar forte. É isso que a gente ouve aqui. Então, é primeiro a empresa, depois o CPF, para dizer que você não pode pegar o dinheiro da empresa, certo? Sim. Então, isso é muito, muito, muito repetido. Muito. Empresa forte, CPF forte. Falando de família, é o inverso. É família forte, empresa forte. Perfeito, adorei. Família forte, empresa forte. O contrário não existe. Não pode. Porque você pode até ter uma empresa forte, mas sem família.
Aí, se fizer sentido para você, ok, né? Cada um decide o que quer da vida. Mas o objetivo de você ter aberto uma empresa um dia foi o quê? Ficar melhor. Ser, né? Ter uma vida melhor, não foi assim? Não era esse o plano? Então, que assim seja, né? Então, que assim seja. Você quer dar a melhor escola para os seus filhos, você quer, né, pagar um convênio bom para os seus filhos, não é isso? Você Se quer, não tá bom, vamos descobrir o que é que não está bom para corrigir, para você que quer, assim seja. você não quer viajar? Você precisa da empresa. Mas você vai viajar com quem? Então, é sobre isso. É sobre isso. Uhum. Pamela, que bate-papo. Eu acho que, assim, tem assunto para mais de metro isso aqui, né? Tem. Vixe. N Família. situações, tem outras situações que a gente tem que marcar um outro, porque a gente falou bastante aqui da mulher que quer mandar também e o marido quer mandar. A gente falou dos. Boa. Boa. A gente tem que fazer um outro, Certo. porque tem aqueles casos em que a mulher toma conta de tudo que o marido, por exemplo, eu tenho que mandar nele, O banana. eu tenho que falar para ele fazer, eu tenho que falar para ele aqui. Sim, adoro Vamos essas fazer mulheres. um outro desse? Adoro essas mulheres. Adoro pegá-las na curva. Ah lá. Ah lá, porque tem gargalo aí também. E a culpa é da mulher ou do homem nesse caso aí? Vamos só deixar a brechinha pro próximo. É dos dois. É dos dois. Mas para todo homem banana existe uma mulher mandona. Tá? Mas ele também tá errado. Você vai sair daqui com a agenda marcada pra gente falar desse Podia ser outro. esse título, não podia? Para todo homem banana existe uma mulher mandona? Meu Deus! Tá anotado aqui, ó. Vou escrever, hein? Gostei também. Gente, Tá do céu. anotado aqui, hein? Pra todo homem banana existe uma mulher mandona. Sim. É isso aí. Gente, esse bate-papo foi incrível. Tem lições pra mim, tem lições pra você. Faltou a gente falar sobre também. A gente falou que ia falar sobre isso no começo do episódio. A gente não falou sobre os casais pastorais. Nossa, é verdade. Meu Deus, tem muito assunto. Ó, vou marcar aqui, ó. Casal pastoral é uma sociedade. Casais pastorais é uma sociedade. Eu tenho aqui no meu convívio casal que é pastoral e que são sócios também. Nossa, eles estão juntos ainda? Eu tiro o Parabéns chapéu pra para eles. A empresa deles está super bem, mas né, o que acontece nos bastidores só o casal Só sabe. o casal sabe. Exatamente. Só o casal E a sabe. terapeuta? Né? Olha lá, a terapeuta. A terapeuta sabe. Pamela, que honra, que prazer ter você Prazer aqui. foi meu. Quem quiser falar com você, quem quiser saber, fala sobre o seu grupo terapêutico para as mulheres. Isso é muito bacana. Sim, eu abri um grupo terapêutico para mulheres cristãs. Por que cristãs? Porque eu vou usar, sim, ferramentas da ciência, da psicologia que eu amo, mas também eu uso a Bíblia. Então, se para você for uma objeção, então você já sabe que esse grupo não é para você. E nesse grupo terapêutico, nós trabalhamos todos os papéis da mulher: mãe, esposa, profissional, filha, que muitas vezes tem muito problema na questão, né, da maternidade anterior. E essa questão de sobrecarga, de viver uma vida um pouco mais leve. E não abrir mão do que gosta de fazer, viver todos os seus papéis, sim, e de uma forma tranquila, exercendo os seus papéis, aquilo que você ama, sem se sentir culpada, sobrecarregada, um lixo de gente. E nós trabalhamos tudo isso dentro do grupo terapêutico. Tá? Então, se você quiser ter mais informações, pode entrar lá no meu Instagram, que é o @pampeter.psico, e tem um link na bio lá para você ser direcionada e tirar todas as suas dúvidas. E eu vou começar a próxima turma do grupo terapêutico no dia 5 de julho. Então, tem aí um mês para você pensar e vir Eu já com a vou fazer gente uma nisso. pergunta aqui, porque eu lembro quando você começou com esse projeto, eu te fiz várias perguntas. Eu falei assim, mas como assim? Como funciona um grupo terapêutico? Eu vou fazer pergunta, é online, né, esse grupo. Mas eu ficava te perguntando assim, mas como assim? Como que isso pode funcionar? Eu vou fazer uma pergunta online para você, todo mundo vai saber da minha dor. Como é que é isso, Pamela? Sim, o grupo terapêutico é um formato de terapia, não é mentoria, não é palestrinha, é terapia. Por isso que ele tem um número limitado de participantes. Eu posso colocar no grupo no máximo de 12 a 15 mulheres, ponto. Porque eu preciso dar conta dessas mulheres, literalmente, nas demandas que elas forem trazendo. E como que funciona isso no online? O Zoom é uma ferramenta muito interessante porque ele te dá a possibilidade de mandar sua dúvida ou seu compartilhamento de forma privada. Então, eu leio o que você manda ali, ou a sua dúvida, ou o seu compartilhamento, e não necessariamente você precisa ser exposta, caso ainda não tenha intimidade com as integrantes.
E tem a possibilidade também de falar no microfone, de compartilhamento, de troca. Mas para aquelas mulheres mais reservadas, né? Mais tímidas, que não quer expor ali, tem essa possibilidade do privado que eu gosto muito. Eu achei isso sensacional, gente. Quando ela veio com esse projeto, eu fiquei muito em dúvida, gente, mas como assim, né? Como é que eu vou falar uma E é coisa e o maravilhoso. outro vai ficar É ouvindo? maravilhoso. E assim, o que uma passa, a outra passa também, e você Exato. poder responder responder a minha dúvida sem necessariamente todo mundo saber que é comigo, né? Sim. Essa intimidade é comigo. Tá terapeutizando um monte ali que só não falou, mas está vivendo a mesma coisa. Eu achei E sensacional. Então, o grupo terapêutico ele tem essa vivência de, além de você ter esse formato de terapia, você ouve também outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. A forma como ela resolveu ou o que ela fez que foi trágico. Você fala, nossa, uau, não posso fazer isso. Então, tem toda essa troca, essa atmosfera que é facilitada pelo terapeuta, né? É o terapeuta que tem que proporcionar esse ambiente de troca, de acolhimento. Então, isso é responsabilidade minha, fica tranquila. E ele vai ter duração de 3 meses. E você pode renovar, caso o grupo realmente fez sentido, edificou sua vida, você pode renovar. E o uma das vantagens do grupo também é a questão, né, financeira, porque ele é um valor mais acessível do que uma psicoterapia individual. Então, às vezes você está num momento em que você não tem condições de fazer esse investimento, então ele traz essa possibilidade. E também, né, as conexões que ali são formadas. Eu tenho pacientes de grupo que se tornaram amigas, que saem para tomar café junto, que se conheceram pessoalmente. Então, é muito legal essa oportunidade até de conhecer pessoas também. Você não está ali para isso, mas isso acaba, consequentemente, acontecendo. Você atende clínica também, né, Sim, Pamela? tem o consultório particular. Ter um horário com a Pamela é difícil. Sinceramente falando, neste momento eu não tenho horários vagos, mas manda mensagem lá que a gente dá um jeito, estuda ali, uma flexibilidade de horário e faço atendimento online também, individual. Perfeito. Gente, tem muito conteúdo essa mulher, é uma alegria para mim. Eu tenho ela no meu hall aqui, no meu circuito social e familiar. E a Pamela realmente tem muito conteúdo, aprendo muito com ela. Eu tenho certeza que você aprendeu também. Sim, espero. Que Deus abençoe a todos, que Ele te fortaleça, te dê sabedoria, né? Porque precisa. Isso tem uma coisa que Deus não nega a dar, é sabedoria. Então, só pedir e que Deus abençoe sua família, seus negócios, independente de ser junto, né? Ou separado do esposo, mas que dê tudo certo na sua vida e que a sua família seja sempre em primeiro lugar. Amém. Obrigada, gente. Obrigada por nos assistir até aqui. Vou deixar embaixo, então, aqui o @ da Pamela. Entre em contato conosco. E você que quer gravar um episódio, você que tem o seu negócio, tem vontade de gravar um episódio, ter o seu próprio podcast, você pode entrar em contato com a gente também no @noradar, ou chamar a gente lá na bio, que será uma honra recebê-lo aqui ou até você usufruir desse espaço aqui para o seu negócio. Muito obrigado e até o próximo episódio.